Olá, pessoal. Uma aula de língua portuguesa, a quinta aula de língua portuguesa da apostila. A aula de hoje se encontra na página 34 da sua apostila. Vamos lá. Nesta aula, aula número 5, ficha técnica, uma forma de síntese. Nas aulas anteriores, nós estamos vendo diversas formas de fazer síntese de textos de divulgação científica. É importante porque a síntese é uma maneira de extrair, de retirar do texto as principais informações, aquelas informações que são mais importantes. E hoje, uma forma a mais de fazer a síntese é fazendo uma ficha técnica. Vocês já devem conhecer uma ficha técnica, porque já estudaram isso nas séries anteriores, nos anos anteriores. No terceiro ano, no segundo ano, já viram esse tipo de texto, esse tipo de síntese que é a ficha técnica. Hoje, na aula, tem uma ficha técnica de uma onça pintada e o professor, para ilustrar, trouxe um texto de divulgação científica falando sobre a onça. Só para a gente fazer um comparativo entre o texto e uma ficha técnica com as principais informações, com as informações mais importantes, aquelas que são mais relevantes. Vamos lá então dar uma olhada no texto. Aqui nós temos um texto, então, sobre a onça pintada, um texto de divulgação científica. Imagine você que para esse texto ter sido escrito, foi feita uma ampla pesquisa de campo, enfim, foram reunidos vários documentos, várias pessoas, né? Então é um texto que foi conhecer esse animal a fundo para poder ter sido escrito, para se escrever esse texto, certo? Ele pode ter um autor ou vários autores. Tudo bem? Então, esse texto fala sobre a onça pintada. Nós temos aqui o nome científico dela, né? Que normalmente é em latim, esse nome científico. Enfim, e várias informações sobre a onça pintada, né? Animal carnívoro, felino, né? O maior animal carnívoro da América do Sul, algumas características, né? Comparando ela com outros animais da mesma família, do mesmo gênero, que é pantera, enfim. Mas ainda sobre o gênero dela, o tamanho, o peso, né, comprimento, o porte dela. Está falando sobre o porte, né? A onça, aqui uma foto, né, desse felino, desse animal. Ainda falando sobre a pelagem, enfim, sobre os hábitos, né, hábitos crepusculares, quer dizer, noturnos, né, que crepúsculo da noite, animal de hábito noturno. Veja bem, olha só, crepúsculo e aqui já fala hábito noturno, onde ela se encontra, o habitat, né? Não só no Brasil, no México, na América do Sul. Aqui nós temos ainda uma foto das pegadas desse animal, né? Falando do habitat dela na Amazônia, no Brasil, ó, Amazônia, Mata Atlântica, a alimentação, né? O animal carnívoro, né? Se alimenta de outros animais, animais silvestres, etc. E aqui uma outra foto desse felino comendo um pedaço de carne, né? As suas presas aqui afiadas, né? Enfim. Depois falando sobre a reprodução, a maneira como ela vive, o período de reprodução, e falando ainda, né, falando sobre a extinção, as ameaças que esse animal sofre, algumas curiosidades sobre a onça pintada, comparando-a, né, com uma onça preta, que são da mesma espécie, certo? Que mais? E algumas outras características, né, curiosas desse animal. Essas informações elas estão no texto de divulgação científica, tá? Então vamos lá para a ficha técnica agora. Voltando à ficha técnica da onça pintada, olha lá. As principais informações, aquelas que são mais relevantes. Animal, onça pintada, características, felino, maior mamífero do Brasil, peso, 36 quilos a 158 quilos, 36 a 158 quilos.
Período de gestação, 90 a 105 dias. Geralmente 2 filhotes por gestação. Alimentação, aves e mamíferos, necessita comer pelo menos 2 kg de alimento por dia. Localização, que é onde habita, né? Florestas úmidas, às margens dos rios e ambientes campestres, desde a Amazônia até o Pantanal e os Pampas gaúchos. Hábitos noturnos, comportamento solitário. Lembrando que essa ficha técnica que não foi feita a partir daquele texto que o professor mostrou para vocês. Certamente foi feita a partir de um texto mais resumido que aquele. Mas o professor trouxe a título de informação, certo? De ilustrar como é que se produz uma ficha técnica. E o trabalho de vocês agora vai ser justamente esse: elaborar uma ficha técnica. Né? Vocês terão aqui um texto do cavalo marinho, vocês vão destacar as informações mais importantes. Observem quais são os itens que deve conter na ficha técnica. Então, ao destacar as informações, pense nesses itens: animal, características, o peso, período de gestação, alimentação, localização, hábitos. Pode colocar ainda algumas curiosidades. Enfim, se é que tem, né? Então você vai ler o texto, destacar essas informações e preencher essa ficha técnica aqui, certo? Você tem uma ficha técnica do cavalo marinho para preencher, correto? O professor acredita que na sua apostila não será possível escrever, porque o espaço da sua apostila está pequeno. A sugestão do professor é que você faça esta atividade no caderno. Bom trabalho, viu? Vamos lá.